Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso programa de hoje de Lutar até Vencer. Esse programa tem um caráter de intercessão, de fazermos batalha no mundo do espírito, porque é no mundo do espírito que nós conseguimos trazer as vitórias aqui para o nosso mundo visível, para o nosso mundo físico. Eu quero convidar você que está em casa a participar conosco ao longo deste programa. Nós vamos orar, vamos interceder também a favor da sua casa, da sua família. Quem sabe você está me assistindo nesse momento e tem um pedido de oração, seja por você ou por alguém que você conhece, você pode, a qualquer instante, enviar o seu pedido de oração através do número que está aparecendo aqui na tela. E no final nós vamos juntos, vamos orar, vamos unir a nossa fé. E eu tenho certeza que Deus vai aparecer e algo de bom vai acontecer. Nós vamos começar o nosso programa de hoje com louvor, porque a Bíblia diz que Deus ele habita no meio do louvor do seu povo. E quando nós cantamos, nós louvamos, nós exaltamos o nome de Deus, Ele aparece. Eu tenho certeza que é isso que você que está desse lado, está me assistindo nesse momento, você também quer e precisa, é que Deus apareça. E nós vamos começar então agora o nosso programa cantando e louvando a Deus. Eu celebro com gozo e alegria, e você em casa também, vem celebrar com a gente, amém? Eu celebrarei cantando ao Senhor, novo cântico entoarei. Eu celebrarei cantando ao Senhor, novo cântico entoarei. Eu louvo e adoro, com Ele já triunfei. Eu louvo e adoro, com Ele já triunfei. E eu celebrarei cantando ao Senhor, novo cântico entoarei. Eu celebrarei cantando ao Senhor, novo cântico entoarei. Eu louvo e adoro, com Ele já triunfei. Eu louvo e adoro, com Ele já triunfei. E todo lugar onde a planta do teu pé pisa, eu te tenho dado, nenhum homem prevalecerá contra ti, porque eu sou contigo todos os dias da tua vida. Ser forte e corajoso, não desanimes nem tenhas medo, o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que fores. Todo lugar onde a planta do teu pé pisa, eu te tenho dado, nenhum homem prevalecerá contra ti, porque eu sou contigo todos os dias da tua vida. Ser forte e corajoso, não desanimes nem tenhas medo, o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que fores. O zelo de Deus já me consumiu e arde em minha alma como uma força imparável, e o fogo inextinguível. Hey, aleluia, aleluia. E aí em casa, hey, aleluia, aleluia. Hey, aleluia, aleluia. Hey, aleluia, aleluia. E o recado que eu tenho para você é: olha para Jesus. Tira os olhos dos problemas e olha para Jesus. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas, olha para Jesus. Olha para Jesus, olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas, olha para Jesus e olha com fé. Olha para Jesus com fé e olha para Jesus que salva. Olha para Jesus e não para os teus problemas, circunstâncias, tentações. Olha para Jesus com fé e
aos teus problemas, circunstâncias, tentações. Olha pra Jesus, aleluia. Olha pra Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas, olha para Jesus. E não atentando nós, nas coisas que se veem, pois as coisas que se veem estão sujeitas a mudar. Olha pra palavra de Deus, olha pra palavra de Deus, nela podes confiar, é eterna, ela é viva, e ela jamais passará, ela jamais passará, ela jamais passará, ela jamais passará. Oh, olha pra Jesus, aleluia. Olha pra Jesus, tira os olhos dos problemas, tira os olhos dos problemas, olha para Jesus. Olha pra Jesus. É isso, nós temos que aprender a tirar os olhos dos problemas e colocar os olhos em Jesus. Você que está desse lado está participando agora de uma reunião, de um programa chamado de Lutar até Vencer. E nessa luta, nessa batalha, nós não vamos usar as armas convencionais, as armas que o mundo usa, mas nós vamos usar as armas de Deus, que são armas espirituais, são armas que funcionam sempre. E é por isso que nós cantamos, porque o louvor também é uma arma espiritual. E agora nós vamos cantar a música que diz assim: ser firme, ser forte. Porque na hora da luta, na hora da batalha, na hora da guerra espiritual, nós precisamos estar focados, firmes em Jesus e nas suas promessas. Ser firme, ser forte, pois o teu Deus está contigo. Ser firme, ser forte, pois o teu Deus está contigo. E eu não tenho medo, eu não tenho medo, e nem vou desfalecer, porque eu ando no caminho da vitória e fé. Vem também caminhar em vitória e fé, pois o teu Deus está contigo. E ser firme, ser forte, pois o teu Deus está contigo. Não desanime, ser firme, ser forte, pois o teu Deus está contigo. E eu não tenho medo, e nem vou desfalecer. Canta lá, eu não tenho medo, e nem vou desfalecer, porque eu ando no caminho da vitória e fé. Vem também caminhar em vitória, porque eu ando no caminho da vitória e fé. Vem também caminhar em vitória e fé, pois o teu Deus está contigo. Ser firme. É isso, temos que ficar firmes em Jesus, na palavra de Deus, e assim nós vamos vencer. E eu queria falar para você que está me assistindo nesse momento de um tema um serviço, na verdade, que nós oferecemos aqui no canal TV Mana Brasil, que é a consulta pastoral. Nós estamos aqui todas as semanas, estamos juntos nos programas, não é? Há vários programas aqui no canal. Há esse que é o Lutar até Vencer, é o Encontro com Deus, o Grupo Familiar. São tantos programas. E você desse lado está sempre a ouvir a palavra de Deus e pode ter as suas dúvidas. Agora, por vezes, há determinados assuntos na nossa vida que nós gostaríamos de conversar, de esclarecer, ter uma dúvida, ter uma direção. Então, você pode ter essa consulta pastoral entrando em contato conosco. Aqui no rodapé estão aparecendo alguns contatos. Um dos nossos pastores vai entrar em contato com você, vai poder te ouvir, tirar as suas dúvidas e também te dar uma direção. Porque, por vezes, uma pessoa ela tem um projeto, tem uma decisão importante que precisa tomar na vida e gostaria de tomar essa decisão com base na palavra de Deus, mas também não sabe o que Deus fala, sabe o que está na Bíblia, mas não sabe como achar, como encontrar. Então, a consulta pastoral é algo muito importante que eu tenho certeza que vai te ajudar. Se você preferir fazer uma consulta presencial também, pode fazê-lo
em qualquer igreja Maná aí perto da tua casa, da tua cidade. Nós temos várias igrejas Maná espalhadas por todo o Brasil. Você poderá encontrar a igreja mais perto da sua casa, ou entrando no site da Igreja Maná, ou mesmo falando aqui com um dos nossos atendentes, que terão todo o prazer em encaminhá-lo para a Igreja Maná e então poder te ajudar. Eu também queria aqui dar dica de 2 materiais que são importantes, 2 livros. E eu queria começar falando sobre o livro de cura divina. Esse livro aqui ajudou já muita gente em toda parte do mundo. É o livro de cura divina, da autoria do apóstolo Jorge Tadeu. E aqui nesse livro, o apóstolo ele ensina como você pode receber e manter a sua cura. Muitas pessoas estão doentes, muitas pessoas estão a sofrer, mas não sabem o motivo, não é, de estarem a sofrer e nem sabem como é que ela pode ficar curada. E aqui nesse livro de cura divina, você poderá então aprender pela Bíblia, através de versículos bíblicos, qual é a vontade de Deus e como se manter curado. E eu também queria dar outra dica hoje, que é o livro Origem dos Problemas. Esse livro, que também é do apóstolo Jorge Tadeu, fala sobre as principais causas dos problemas que as pessoas passam hoje em dia. A Bíblia diz lá em Provérbios, não é, que não existe mal sem causa. Quando a pessoa está passando por alguma dificuldade, normalmente está associado a algum fato, né? Alguma discordância, como falar, não é? Não seria bem uma discordância, seria um desencontro entre aquilo que a pessoa vive e aquilo que a Bíblia diz, como, por exemplo, a falta de perdão. Há pessoas que não entendem a importância do perdão. Há pessoas que não entendem o prejuízo que pode trazer para a própria vida quando julga as pessoas, quando condena, quando aponta o dedo aos defeitos dos amigos do trabalho, aos familiares em casa, não é? Tudo isso são situações que podem trazer problemas sérios para as nossas vidas. E aqui nesse livro da origem dos problemas, o apóstolo Jorge Tadeu explica os principais motivos, não é? A origem dos principais motivos das pessoas sofrerem problemas. Esse livro, ele já ajudou muita gente. A Igreja Maná está presente em mais de 40 países por todo o mundo. Muitas pessoas já leram e já tiveram vitória, porque colocaram em prática aquilo que a Bíblia diz, né? Aquilo que a palavra diz. Porque o livro da origem está cheio de versículos bíblicos, para que nós possamos aprender como Deus pensa e possamos endireitar a nossa vida e possamos também vencer. Se você está em casa e fala, olha, eu gostaria de ler esse livro, gostaria de ter acesso, como é que eu posso fazer para ter acesso? Você pode encontrar um desses livros e muito mais nas igrejas manais espalhadas por todo o Brasil e também no site da editora Curiacos. Lá você poderá ter o livro tanto em formato assim físico, quanto também em formato digital. Então, essas são as minhas dicas de hoje, né? A consulta pastoral e estes livros. E nós agora vamos aqui dar continuidade ao nosso programa do Lutar até Vencer. E nós agora vamos adorar a Deus. Nós já começamos a louvar, a cantar, já batemos palmas, né? Já nos alegramos na presença de Deus. E agora nós vamos exaltar o nome dEle, porque não existe nome maior do que o nome de Jesus. E quando nós louvamos a Deus e entregamos a Ele o nosso louvor, a nossa adoração, é uma coisa que alegra muito o coração de Deus, porque estamos a entregar para Ele o louvor, porque reconhecemos que Ele é o Deus da nossa vida, Ele é o nosso Pai, Ele é quem nos cuida, Ele é quem nos protege. Então, se você puder fechar os seus olhos, né? Não sei onde você está, quem sabe está em casa, ou está no trabalho, está nos assistindo aí no trânsito, na estrada, não dá para fechar bem os olhos. Mas agora é um momento de nós prestarmos reverência a Deus. Se souber cantar a música, cante, porque quando nós cantamos, nós estamos a falar com a nossa boca, estamos a libertar a nossa fé. Se não sabe, ouça com atenção. Agora é o momento de prestarmos homenagem e respeito ao nosso Deus. Jesus, maior dos nomes, bendito Salvador, glória de Deus, Emmanuel, Deus é conosco, Pai eterno,
vem me guiar. Minha alma anseia por te amar, viver pelo toque da tua mão, mais e mais forte, vem me guiar, mais e mais forte, mais e mais forte, vem me guiar. Ó Deus, guia-nos pelos teus caminhos, guia-nos todos nós, nossas famílias, as nossas casas. É o que nós te pedimos hoje, no nome de Jesus. Amém e amém. Então, nós estamos aqui juntos hoje, não é? Quem sabe você está entrando agora aqui no nosso canal, na TV Maná Brasil. Seja muito bem-vindo ao nosso programa de hoje de Lutar até Vencer. Nós estamos aqui juntos hoje para aprender um pouco mais sobre a Palavra de Deus. E hoje eu queria falar sobre 2 temas importantes. Eu queria começar falando sobre finanças e depois eu vou falar sobre como nós podemos lutar contra o nosso verdadeiro inimigo. E para falar como vencer na área financeira, o tema de hoje é que o nosso dinheiro, o dinheiro do crente, ele transfere riquezas dos injustos para nós, para os justos, né? E eu gostaria de começar abrindo a Bíblia no Salmo 127. Eu não sei se você que está aí desse lado tem Bíblia. Se tiver, pode acompanhar aqui em conjunto conosco, não é? Se não tiver, não tem problema, pode ouvir também. E eu gostaria de aconselhar a todos vocês a terem uma Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E aquilo que Deus quer falar conosco está escrito na palavra, na Bíblia, não é? E quando nós temos a Bíblia, fica tudo muito mais fácil. Então eu gostaria de começar dizendo que muitas pessoas, elas lutam, se esforçam para vencerem na vida, para alcançarem projetos, alcançarem alvos. Isso é muito legal, isso é muito importante, isso é bom. Agora, nessa luta, nessa caminhada que a gente faz para atingir um alvo, um objetivo específico, algo que para nós é importante, nós podemos depender da nossa força ou podemos depender da força de Deus. E quando nós aprendemos a depender da força de Deus, a nossa vida fica mais fácil. Porque não é quanto eu me esforço, não é quanto eu luto, mas o quanto Deus luta por mim, o quanto Deus consegue me ajudar. E Deus, ele quer ajudar todas as pessoas. Deus quer ajudar as pessoas que vêm na igreja, as pessoas que não vêm na igreja. Deus quer ajudar aquelas pessoas que leem a Bíblia, as que não leem a Bíblia. Deus quer ajudar toda a gente. Mas Deus, ele tem leis, normas, pelas quais ele próprio se rege. Deus, quando fez os céus, fez as terras, Deus colocou leis. E até mesmo o próprio Deus, que é soberano sobre todas as coisas, obedece a estas leis. Uma dessas leis é a lei de semear primeiro para colher depois. E tudo aquilo que eu quiser colher, eu tenho que plantar primeiro. Então, quando uma pessoa quer colher batata, ela é obrigada a plantar batatas. Porque se eu plantar batata, eu vou colher batata. Quando se quer colher o feijão, é preciso plantar feijão. Porque tudo é consoante, cada fruto, né, consoante a espécie da semente. Quando Deus, ele quis colher filhos, ele também precisou plantar uma semente de filho. E Deus teve que mandar o próprio Jesus, o seu filho, o único filho, para poder colher também muitos filhos. E Jesus, que é Deus, veio nessa terra como um homem, morreu, sofreu em nosso lugar, levou sobre ele todos os pecados. E ao Jesus, né, aceitar a chamada dele, morrer e ressuscitar, hoje todo aquele que recebe Jesus é feito um filho, uma filha de Deus. E você que está desse lado, que ainda não entregou sua vida a Jesus, saiba que hoje você também pode tomar essa decisão de abrir o teu coração e deixar Jesus entrar como o Senhor da tua vida, como o teu Salvador. E o próprio Deus, não é, teve que seguir esse caminho. E é claro, a Bíblia não fala, mas a gente deve imaginar quão difícil foi para Deus mandar Jesus, o próprio Filho. Mas Jesus veio porque a lei de semear funciona para todos e até mesmo para Deus. E quando falamos na Bíblia, né, quando nós aprendemos na Bíblia que Deus nos quer ajudar, Deus nos quer abençoar. Você que está desse lado, saiba que Deus te ama, que você é importante para Deus. E por vezes uma pessoa,
quando está a passar por dificuldades, por problemas, às vezes sérios, ela chega a se questionar: será que Deus gosta de mim? Será que eu sou mesmo importante para Deus? Claro que é. Jesus morreu no teu lugar. Apesar dos nossos defeitos, apesar das nossas falhas, Jesus morreu para nos salvar, para nos trazer a vida eterna. O que acontece é que muitas vezes, né, nós não praticamos a Bíblia, seja por desconhecimento, por um motivo ou por outro, nós não praticamos. E Deus, ele só consegue ajudar quando nós fazemos aquilo que está escrito na palavra dele, aquelas pessoas que seguem os seus caminhos. E na área financeira é a mesma coisa. Há muita gente que luta, que se esforça e acredita que com a força do seu braço que ela vai conseguir vencer. Então acorda muito cedo, dorme muito tarde, trabalha o dia todo. Há pessoas, né, há homens, principalmente os homens, que sabem que tem que trazer o sustento para casa, nem conseguem dedicar tempo à família, só trabalhando, 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 porque precisa trazer o dinheiro para casa. Mas nós vamos ver aqui pela Bíblia que você pode descansar. Claro que você vai ter que fazer a sua parte, vai ter que trabalhar. Estou aqui falando dos homens, mas é claro que há muitas mulheres que também trabalham, se esforçam. Há mães que são solteiras e que precisam ser pai e mãe para trazer o sustento para dentro de casa. Isso não é fácil, não é? E a todo tempo Deus pode te ajudar, do jeito dele. E é por isso que nós vamos ver na Bíblia, porque aquilo que Deus fala está sempre escrito na palavra. E é o que diz aqui no Salmo 127. Deus fala bem assim, olha: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão com dores, pois assim ele dá aos seus amados o sono. Aqui nessa passagem, Deus está falando conosco, porque a Bíblia é Deus falando com cada um de nós. É um recado de Deus. E Deus aqui está dizendo que se não for Ele edificar a tua casa, se não for Ele guardar a tua casa, a tua família, o teu trabalho, em vão você vai trabalhar. Em vão vigia a sentinela. Quem sabe você está desse lado, é um empresário, tem uma empresa, tem negócio, tem funcionários, não é? Toda uma estrutura, e você se esforça. Mas se Deus não for contigo aí na tua empresa, em vão você vai trabalhar. É como diz aqui, inútil será levantar de madrugada e repousar tarde. Porque Deus ele dá o sono aos seus amados. Então, como é que eu faço para vencer financeiramente? Como é que eu faço para prosperar? Como é que eu faço para ser grande? Eu tenho certeza que você que tem desse lado quer crescer, quer vencer, quer prosperar. Então, meu conselho para você hoje é: agarra a palavra de Deus e começa a praticar a palavra de Deus. Tudo no reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra. As nossas palavras são sementes, as nossas atitudes são sementes e o nosso dinheiro também é uma semente. E quando nós começamos a viver da lei de semear primeiro para colher depois, sabe o que é que Deus faz? Ele começa a multiplicar tudo aquilo que nós colocamos na mão dele. E nós vamos ver aqui a história rapidinho, hoje, de um homem chamado Isaac. Ele viveu num tempo que era muito complicado. Isaac estava lá, passando por um período de seca, e Deus apareceu. Isaac quis recorrer ao sistema que ele conhecia da cabeça dele. Isaac quis fazer as coisas do jeito dele, do jeito que ele conhecia. E não há mal nenhum trabalhar e se esforçar para a gente poder vencer. Mas a grande questão é: onde é que nós colocamos a nossa confiança? Onde nós vamos colocar a nossa fé? E apareceu Deus para Isaac e deu uma instrução para ele muito estranha. Ele falou assim: Isaac, fica aqui nessa terra, fica aqui que eu vou ser com você e eu vou te fazer prosperar. Nós vamos ver isso na Bíblia, lá no livro de Gênesis, se você puder abrir. É o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 26, no versículo 1. Gênesis 26, 1. E diz assim: E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso, foi Isaac, Abimeleque,
rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nesta terra e eu serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras conforme o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Então havia fome, havia problemas financeiros. Todos os tempos da humanidade haverá problemas, haverá dificuldades, uns momentos mais graves, outros menos graves. A todo tempo haverá governos bons, governos menos bons. É a história do ser humano. Mas sabe de uma coisa? Deus, Ele é soberano a todas estas coisas. Deus está acima de todas as coisas. E você não precisa condicionar a sua prosperidade, o seu sucesso ao governo. Você não precisa condicionar a sua vitória à cidade onde você mora, ao grau de escolaridade que você tem. Condiciona o teu sucesso, a tua prosperidade, a obediência a Deus, aos mandamentos de Deus. Deus apareceu para Isaac e falou assim: eu quero te abençoar, Isaac, eu quero te ajudar. Deus hoje não está aqui fisicamente, mas Ele aparece através dos homens de Deus, através da Bíblia. E a Bíblia é um recado de Deus para você. Deus está dizendo que quer te ajudar, quer te abençoar. Fica na terra que eu te disser. Não é? Obedece aos mandamentos de Deus. Sabe o que foi que Isaac fez? Isaac obedeceu. Isaac teve uma atitude inteligente. Ele decidiu desligar os pensamentos dele, o acho dele, guardou o acho dele no bolso e decidiu achar o mesmo que Deus achou. E por isso ele teve a vida dele transformada. Olha o que diz aqui no versículo 12. E semeou Isaac naquela mesma terra, naquele mesmo ano, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o homem, tornando-se muito rico, até que tornou muito rico e tinha possessão e tal, e os filisteus o invejavam. Então Isaac teve uma grande transformação. Ele deixou de ser uma pessoa que estava numa terra seca, a passar necessidade, e venceu. Colheu 100 vezes, como nós lemos aqui na Bíblia. Por quê? Por que motivo? Porque ele teve sorte? Não. Porque choveu naquele ano? Não. Porque ele se preparou? Não. Como está escrito na Bíblia, Isaac venceu porque o Senhor o abençoava. E você que está desse lado, que tem um projeto, tem um sonho, tem um alvo, você que é empresário, você também precisa disso. Eu preciso disso. Todos nós precisamos da bênção de Deus. E a bênção só vem de uma forma, por obedecer os mandamentos de Deus, as leis de Deus. Foi como eu falei no começo. Deus, para poder colher filhos, foi preciso também plantar uma semente. E era uma semente de filho. Se você está desse lado, hoje, diz: bispo, olha, eu também quero vencer. Eu quero crescer, eu quero prosperar, eu quero ter sucesso. O que é que eu faço? Decida hoje começar a viver de sementes e do poder de Deus. Não é viver de orações, nem de choros, mas viver das sementes. Comece hoje a honrar a Deus com seus dízimos. Comece hoje a honrar a Deus com suas ofertas. E você vai ver Deus aparecer na tua vida. Todo aquele que decide obedecer a palavra de Deus, colhe multiplicadamente. Deus, Ele não quer tirar nada de nós. Deus, quando nos pede alguma coisa, é porque Ele nos quer abençoar. É porque Deus nos quer ajudar. E Deus também quer te ajudar. Deus também quer te fazer vencer. Nós agora vamos cantar uma música. E você vai ter a oportunidade de preparar uma semente, preparar uma oferta. Se você mora perto de uma igreja Maná, pode trazer a sua oferta, o seu dízimo, a sua semente especial para a igreja Maná. Se você não pode, não consegue, pronto. Poderá também fazer através aqui do contato que está aparecendo aqui na sua tela. E essas ofertas que nós damos, nós não estamos a dar a uma igreja, nós não estamos a dar a um homem, mas nós estamos a dar a Deus. Hoje a semente que você vai dar não é para nenhum homem, nenhuma igreja, é para Deus. E tenha certeza que ao fazer isso, a tua vida vai começar a mudar, porque Deus vai começar a abençoar. Isaac cresceu, Isaac venceu financeiramente, porque Deus era com ele, porque ele ficou, ele obedeceu. E você também vai vencer no nome de Jesus. Então agora é hora de nós prepararmos a nossa semente, a nossa oferta, para colocarmos em prática a nossa fé. Meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá as vossas necessidades, o meu Deus.
minha fonte. Ele é minha fonte. Ele é o meu pastor. Ele dá minha abundância. Ele dá minha abundância. E nada me faltará. Ele é minha fonte. Ele é minha fonte. Ele é o meu pastor. Ele dá minha abundância. E nada me faltará. Ó Deus, agora em nome de Jesus, Pai, que eu trago agora diante de Ti todas as pessoas que semearam. Eu declaro agora, Deus, a Tua bênção e a Tua multiplicação sobre as sementes no nome de Jesus. Eu declaro agora que todos aqueles que semearam com fé vão colher como Isaac, até 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoa. No nome de Jesus. Amém e amém. Em glória, por Cristo Jesus. Em glória, por Cristo Jesus. E dando aqui continuidade ao nosso programa, eu queria falar agora sobre um tema que é muito importante e para algumas pessoas é até um pouco tabu falar sobre isso, mas é o que a Bíblia diz. E nós vamos hoje abrir a Bíblia, vamos ver o que está escrito na Bíblia. E a mensagem de hoje é baseada aqui neste livro, Como Lutar contra o Diabo. Muitas pessoas passam a vida a se defender do diabo e pronto. Mas nós podemos passar uma postura de ataque. E hoje nós vamos falar sobre isso, como lutar contra o diabo. E no capítulo de hoje eu queria falar sobre reconhecer o diabo quando ele aparece. Nas últimas semanas, tenho dado aqui o exemplo, com base, dado aqui os exemplos, vários exemplos, e um deles é do touro e do toureiro, onde nós aprendemos, através desse exemplo, a ilustrar que devemos lutar contra o nosso verdadeiro inimigo, que não são pessoas, não são clientes, não são chefes, não são familiares. O nosso verdadeiro inimigo é o diabo. E é contra ele que nós temos que lutar. Nesse exemplo do touro e do toureiro, nós temos um toureiro que é um cara magro lá e que vai lá enfrentar um touro, que é um animal muito grande, muito forte, poderoso, capaz de matar o toureiro. Mas o toureiro ele não vai sozinho, ele não vai assim, despido. Mas ele leva uma capa. E ele vai lá e abana a capa e grita, olé, olé. E o touro, ao invés de lutar contra o toureiro é enganado. E passa a vida a lutar e investir contra a capa. E vem lá, investe com toda a força e bate na capa. E o toureiro, quando o touro passa pela capa, vai lá e enfia uma faca, lá um dardo e machuca o touro. E o touro fica machucado e fica ofendido. Então o touro vai se vingar, vai reagir. Sendo que o touro está enganado e o touro reage contra o inimigo errado, que é a capa. E cada vez que o touro bate contra a capa, ele até pode expressar a raiva que ele tem lá guardado dentro dele, mas ele não resolve o problema. O touro fica cada vez pior. Porque enquanto ele lutar contra a capa, o inimigo verdadeiro, que é o toureiro, vai machucá-lo, até que ele morra. E assim também somos nós. Nós somos esse touro. Nós somos esse touro que é forte, que tem força. E nosso verdadeiro inimigo, o toureiro, é o diabo. Ele é que quer nos matar, roubar e destruir a nossa felicidade, a nossa família, tudo aquilo que nós temos. E o diabo também se usa de uma capa, como aqui no exemplo, o uso da capa de um familiar, o uso da capa lá da empresa, de um chefe. Mas a todo tempo, o diabo é que é o nosso verdadeiro inimigo. E se nós reconhecermos o diabo quando ele aparece, a nossa vida vai melhorar muito, porque vamos deixar de apanhar da vida e vamos bater no verdadeiro inimigo e nós vamos vencer. E hoje eu queria falar sobre isso, sobre essa capa, e dizer que nós também precisamos reconhecer quando o diabo aparece. Quando a gente está passando perto de uma cozinha e tem alguém lá preparando uma carne, aquela carne deixa um cheiro. Não é a carne de, fazer lá uma carne qualquer, tem aquele cheiro típico. Se é um peixe, tem outro cheiro. E quando a gente passa por aquele cheiro, a gente reconhece a carne, se é peixe.
Nós também temos que reconhecer quando existe Deus numa situação e quando existe o diabo. É porque algumas pessoas não sabem reconhecer, não sabem diferenciar se é Deus ou se é o diabo. Deus, quando ele aparece, ele traz sempre paz, alegria, calma. O diabo, quando ele aparece, sempre traz raiva, ódio, vontade de brigar, de retaliar. Então, são duas coisas bem diferentes. E hoje eu queria falar sobre ataques do diabo aos sentimentos, aos pensamentos. Porque quando o diabo aparece, sempre traz coisas ruins. O diabo aparece através de sentimentos de fracasso, sentimentos de culpa, de raiva. E eu queria começar abrindo a Bíblia hoje em Tessalonicenses. Eu não sei se você desse lado tem Bíblia, né? Mas se tiver e puder abrir, vamos lá em Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo 23. E Deus, ele nos fez com 3 partes. Nosso verdadeiro eu é um espírito, porque Deus é espírito e nos fez a sua imagem e semelhança. E nós também somos um espírito. Mas Deus nos deu uma alma. E nessa alma é onde estão os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as emoções. E por vezes o diabo ataca ali, na alma, para machucar as pessoas, para maltratar. E nós precisamos reconhecer quando há sentimentos que são nossos, quando há sentimentos que são de Deus e quando há sentimentos que são do diabo. Porque senão ficamos naquela salada, tudo misturado, e a gente fica sofrendo à toa sem necessidade. E a última parte que Deus nos deu foi um corpo, não é? Que nós habitamos dentro de um corpo. E é isso que nós vamos aqui ver na Bíblia, em 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo 23, diz assim: E o mesmo Deus vos santifica em tudo, e em todo o vosso espírito, e alma e corpo, sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus. Então aqui Deus está dizendo que nós somos três partes: alma, corpo e espírito. E por vezes o diabo traz sentimentos de raiva, sentimentos de ódio, sentimentos de retaliação. E quando a gente está debaixo desses sentimentos, a gente deve parar. A gente não pode seguir esses sentimentos. Porque se eu seguir esses... Como explicar, né? Você está lá andando na rua e você passa por um lugar onde tem cheiro de carne. Pronto, ali tem carne. Você não está pegando na carne, você não está comendo a carne, mas aquele cheiro indica que tem carne ali perto de você. Se você passar por uma região onde estejam fazendo fogueiras lá, queimando alguma coisa, tem aquele cheiro característico da fumaça, do fogo. E você não precisa colocar a mão no fogo para sentir o cheiro da fumaça. Você sabe que a fumaça está ali perto. E aquela fumaça vai dar tosse, vai dar uma série de coisas. A fumaça está ali perto de você. Nós, quando estamos andando, né, existe o mundo do espírito, que tem anjos, demônios, existe nos lugares celestiais. E nós precisamos reconhecer quando nós estamos rodeados, né, dos anjos de Deus, do Espírito Santo de Deus, mas também quando estamos rodeados de demônios. Não estou a dizer que a pessoa está possessa ou que o diabo entrou, não estou a dizer nada disso. Mas há determinadas circunstâncias que caracterizam demônios ali à volta da pessoa. E se eu for guiado pelo Espírito Santo, o fruto vai ser bom. Mas na hora que aqueles pensamentos, aqueles sentimentos ruins estão à minha volta, e eu der vazão a estes pensamentos, der vazão àqueles sentimentos e tomar atitudes, os frutos não vão ser bons. Eu tenho certeza que você que está desse lado quer ter frutos bons. Então, seja guiado por Deus, pelo Espírito Santo, e não guiado pelos pensamentos, sentimentos que o diabo traz. O diabo traz sentimentos de raiva, de ódio, de retaliação. O diabo traz sentimentos de culpa, de fracasso. Nessa vida todo mundo erra, nessa vida todo mundo falha. Não existe uma pessoa que não erre e que não falhe. E por vezes uma pessoa fica atormentada com sentimentos de culpa, de fracasso. Eu errei, eu falhei, eu fiz o mal, e agora como é que eu faço? Como é que eu vou fazer? Pronto, o passado já passou, já acabou. E quem sabe você está desse lado, fez realmente algo que foi grave, que errou, que machucou alguém, você se machucou. E o diabo fica sempre lembrando aquela história, e lembra,
e traz tormento para tua mente, para o teu espírito, não é? Sabe de uma coisa? Como é que se combate, né, esses pensamentos? Quando aparece a fumaça lá da fogueira, a pessoa abana, coloca lá um vento qualquer, afasta aquele cheiro para sair de perto. Como é que eu posso afastar também os pensamentos que são do diabo? É colocando a palavra de Deus na nossa boca, no nosso coração. Abra lá a Bíblia em Filipenses, capítulo 4, não, versículo, capítulo 3, peço perdão. Capítulo 3, versículo 13. E diz bem assim, não é? Filipenses 3:13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, que é esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avanço para as que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação. Então, o que o apóstolo Paulo diz aqui, não é? Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, vou para frente. O diabo é que quer te prender no passado, nos erros do passado, nos fracassos, nas culpas do passado. Deus não está no passado, Deus está no futuro. Deus está à tua espera. É hora de você olhar para frente, é hora de olhar para Jesus. E quando a gente faz isso, decidimos largar o passado, deixar o passado para trás e andar com Deus, o diabo já não tem mais como bater na gente. E o que é que isso tem a ver com o diabo, não é? Tem a ver que o passado, esses fracassos, essas imagens, estas lembranças são as capas que o diabo está lá usando para te entreter. Porque é isso que o toureiro faz na tourada espanhola, naquelas touradas. É isso que o toureiro faz. Ele abana a capa para entreter o touro. O touro é forte, o touro é poderoso, mas ele está enganado, achando que aquela capa é o verdadeiro inimigo. E quando aquela capa sai, vem outra capa, outra capa, outra capa. Você precisa também se livrar destes pensamentos, colocando a palavra de Deus. Também tem outro versículo que diz bem assim, né? Tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é digno de louvor, nisto pensai. Então controla os teus pensamentos, controla os teus sentimentos. Porque quando nós aprendemos a controlar a nossa mente, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a nossa vida vai mudando. Porque eu vou pensar naquilo que a palavra de Deus diz. E eu queria terminar essa parte aqui, antes de nós orarmos, lendo a Bíblia, lá em João, capítulo 10, no versículo 10, onde Deus fala bem assim: o ladrão, ele é o diabo. Ele vem para roubar, para matar e para destruir. Mas eu vim, disse Jesus, para que tenham vida e vida com abundância. Vida com abundância é ter paz na mente. Vida com abundância é ter paz nos sentimentos. É conseguir deitar, conseguir dormir, pegar um sono tranquilamente. É isso que Deus tem para você. Quem sabe você está em casa nesse momento e diz: bispo, olha, eu gostaria muito disso, de ser assim também, mas eu tenho sofrido pressões, pensamentos, estresse no trabalho, estresse em casa, contas, doenças. É uma série de coisas que o diabo tem usado para me atormentar. Sabe de uma coisa? Você não está sozinho. Não é por acaso que você está aqui hoje, é porque Deus quer te ajudar, Deus quer te abençoar, Deus quer te livrar. E Ele hoje trouxe você até aqui. E nós hoje vamos orar juntos, nós vamos interceder juntos. E eu tenho certeza que tudo vai começar a mudar hoje. Porque quando nós decidimos andar com Deus, ter um compromisso com Deus, a nossa vida muda. Não é apenas visitar a Deus de vez em quando dá certo, não. Mas é construir uma vida com Deus. E nós agora vamos começar a nossa intercessão. E nós vamos cantar a música que diz bem assim: o caminho de Deus, ele é perfeito. A palavra do Senhor, ela é poder. E de seguida nós vamos orar. E vamos fazer como temos feito de costume. Vamos usar os 4 passos, não é? Que nós aprendemos aqui na nossa igreja, na TV Maná Brasil. Nós vamos trazer o assunto diante de Deus com promessa. Nós vamos orar em línguas, que é a oração perfeita. Nós vamos repreender o diabo. E depois nós vamos louvar a Deus. Porque nós hoje temos a certeza que com a nossa intercessão, os pensamentos, os sentimentos de fracasso, de culpa, eles vão sair por terra. Os pensamentos de retaliação e sentimentos vão desaparecer. Porque Deus mandou, né? Jesus disse: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem. O diabo diz sempre o contrário, diz vingança, vai se vingar, vai pagar o mal com o mal. Mas nós não somos desses. Nós estamos aqui juntos para lutar no mundo do espírito, não com armas normais, mas com armas espirituais,
praticando a palavra de Deus. E temos a certeza que é assim que nós hoje vamos vencer, no nome de Jesus. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é poder, é uma arma, é um escudo de todos os que nele confiam. Deus é minha fortaleza, Deus é minha fortaleza e a minha força. Com ele eu passo pelo meio de um batalhão, ele adestra as minhas mãos e me prepara para guerrear. Porque quem é Deus? Porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é o rochedo, senão nosso Deus? Aleluia, 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 aleluia. Persegui os inimigos e os alcancei, os consumi e atravessei. Sob os pés do Senhor caíram, não mais se levantaram. E persegui os inimigos e os alcancei, os consumi e atravessei. Sob os pés do Senhor caíram, não mais se levantaram. Aleluia, 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 aleluia. E todos os inimigos de Deus vão cair por terra na tua vida. E nós agora vamos orar, vamos unir a nossa fé. E diga assim, nós agora vamos orar por você que está em casa nos assistindo, mas também por todas as pessoas que fizeram seus pedidos de oração, que enviaram seus pedidos de oração, não somente hoje, ao longo desse programa, mas também aquelas pessoas que enviaram ao longo de toda a semana. Diga assim comigo: Senhor Jesus, a minha fé está posta em Ti. Eu habito no Teu esconderijo. É a Tua sombra que eu descanso. Nenhum mal me sucede, nem praga alguma vai chegar à minha casa, porque o Senhor já deu ordens aos Teus anjos para me guardar e me proteger, no nome de Jesus. E agora, como nós não sabemos orar como convém, por todas essas pessoas, vamos orar agora no Espírito, vamos orar em línguas. Amém. Nós agora vamos repreender o diabo, vamos usar a autoridade que Jesus nos deu. E diga assim comigo: eu ordeno toda tempestade, todo problema que enviaste contra a minha vida, contra todas as pessoas mencionadas nesse pedido de oração, eu ordeno agora que se acalme e que se aquiete no nome de Jesus, porque está escrito que toda ferramenta preparada contra mim não prospera, no nome de Jesus. Amém. E agora nós vamos levantar as nossas mãos, vamos agradecer a Deus pela nossa vitória. E diga assim comigo: Senhor Jesus, eu te agradeço, porque eu sei que agindo Deus, ninguém impedirá. E Senhor Deus, agora sou eu oro. Ó Deus, agora no nome de Jesus que eu te agradeço por cada uma das pessoas que estão conosco hoje nesse programa e por todas as pessoas que enviaram seus pedidos de oração. Eu declaro agora que eles têm a paz de Deus, a paz que excede todo entendimento, todo sentimento de culpa, de fracasso, todo pensamento atormentador cai por terra no nome de Jesus, já caiu no nome de Jesus. Que todas as pessoas estão livres, estão libertas no nome de Jesus. Amém e amém. Persegui os inimigos e os alcancei, os consumi e atravessei. Sob os pés do Senhor caíram, não mais se levantaram. Aleluia, 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 aleluia. E quando estamos a louvar a Deus, cantando aleluia, estamos a louvar, exaltar o nome de Deus, estamos a usar uma arma tremenda que é a arma do louvor.
e você já está livre, você que está em casa já está livre. Esses sentimentos, esses pensamentos já não tem mais força sobre a tua vida, foram dispersos. Agora você está debaixo da unção de Deus, da influência do Espírito Santo. E antes de nós acabarmos aqui, antes de nos despedirmos, eu queria convidar você a dar um passo na tua vida muito importante. Como nós vimos hoje, né, na Bíblia, abrimos várias vezes, nós somos um espírito. E o nosso espírito, ele não morre. Quando nós aqui falamos, morreu, a pessoa, pronto. Na pessoa, na verdade, o espírito não desapareceu. O que aconteceu foi que o corpo morreu, mas o espírito continua vivo. Ele saiu do corpo. E o nosso espírito, ele é eterno. Nós podemos passar a eternidade com Deus no céu ou a eternidade longe de Deus, lá no inferno. E essa decisão cabe a cada um de nós. A Bíblia nos fala que Jesus é o caminho que Deus fez. Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser através de Jesus. Se você que está desse lado diz, olha, bispo, eu entendi hoje a mensagem. Eu quero andar com Deus. Eu quero fazer parte da família de Deus. Nós agora vamos cantar a música e de seguida nós vamos orar juntos. Eu vou te conduzir numa oração para que você hoje possa entregar a tua vida a Jesus e fazer parte da família de Deus, ser feito um filho de Deus. Porque todos, como está escrito na Bíblia, todos quando o receberam, Deus deu-lhes um poder de serem feitos filhos de Deus. Venha, Jesus, ao Senhor a vida dá. Venha, Jesus, contigo Ele andará. Venha, Jesus, ao Senhor a vida dá. Venha, Jesus, contigo Ele andará. E nós agora vamos fazer essa oração. Se você está desse lado e fala, olha, eu quero andar com Deus. Fecha agora os teus olhos em respeito a Deus. Diz assim comigo, ó Deus, eu venho a Ti no nome de Jesus. Da Tua palavra que está escrito. Todo aquele que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Eu creio no meu coração que Jesus é o Senhor que morreu por mim para me salvar. Jesus, eu entrego-Te agora a minha vida e Te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Obrigado por me teres salvo agora mesmo, no nome de Jesus. Amém e amém. Quero dar os parabéns a você que fez essa oração hoje pela primeira vez. E queria dizer que é uma oração muito importante. Por fora não mudou nada, mas por dentro mudou muita coisa. Jesus tirou a natureza de pecado e colocou dentro do teu coração a natureza nova de filho de Deus. Se você está mesmo de parabéns, eu queria dar 2 conselhos, né? O primeiro é que você continue aqui conosco no canal TV Maná Brasil para aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. E o segundo é que leia a Bíblia, porque na Bíblia já é escrito, né, a vontade de Deus para as nossas vidas. Nós aqui da TV Maná Brasil também gostaríamos de te conhecer. Se você puder, manda agora para a gente uma mensagem. Fala, olha, oi, meu nome é Felipe, eu estou aqui em São Paulo, estou aqui no Rio. Diz lá onde você está, qual é o seu nome, que nós agora temos alguns conselhos para te dar após essa decisão tão importante de entregar a vida a Jesus. O programa de hoje está terminando por aqui, mas se você quiser, pode entrar em contato conosco, nós estamos aqui disponíveis para te ajudar, tá bom? Nos encontramos então no próximo Lutar até Vencer. A você que está em casa, um grande abraço, Deus abençoe e até o próximo programa. Tchau, tchau. Vem servir a Deus, vem colaborar, ser um servo de Deus, um mordomo fiel.
deixei tudo quanto eu tinha por amor ao meu Senhor. Assim falou Jesus, quem quiser vir após mim, nem que se a si mesmo e tome a sua cruz. Vem servir a Deus, vem colaborar, ser um servo de Deus, um mordomo fiel. Vem participar da batalha final. Unidos a Jesus nós vamos triunfar. Unidos a